Oi, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai hoje começar uma aula de prática de interpretação de texto e eu queria fazer um pequeno comentário. Essa é uma disciplina de caráter introdutório, né? A maior parte de vocês, se não todos, vão estar no primeiro período e ela serve para que vocês se familiarizem com práticas de interpretação. Então, o componente teórico dela tende a ser muito reduzido. Por quê? Porque o interessante é pensar, quando muito, né, no que a gente pensar, treinar esse contato inicial com textos e pensar, né, nesse sentido, esse contato com textos. Tá? Mas infelizmente a gente vai ter essa 50% que vai tender a ser mais pesado, né, da perspectiva teórica. Tá? E eu percebo que alguns dos textos que eu coloquei têm algo de complicado, mas eu não acho que vocês tenham de se complicar muito. Tá? Vocês vão perceber que tanto na nossa disciplina, como na universidade, como na vida em geral, as coisas estão ao nosso redor, né? E a gente trava contato com elas baseado nos nossos interesses e necessidades. Eu não estou dizendo que é para a gente é, resumir o conhecimento e o estudo à nossa dimensão, né? Ao nosso mundinho subjetivo e dessa forma excluir, ignorar as demais coisas. Mas é uma coisa que eu recomendo fortemente nessa disciplina, né? Que vocês procurem olhar para métodos, procurem olhar para esses conteúdos, considerando as necessidades que vocês têm com respeito às próprias práticas interpretativas, tá? Como é que eu ponho isso de um modo melhor? Não se aprende, né, a interpretar através da teoria. A teoria não serve para interpretação. Né? Isso é uma coisa que eu dou em outro curso, inclusive, eu travo essa discussão em outro contexto. Certo, gente? E aí eu pedi para vocês a leitura do Interpretação e História, que é o texto introdutório, mais ou menos introdutório, do volume Interpretação e Superinterpretação, organizado por Humberto Eco, a partir das conferências que ele deu. Né? Vocês já devem ter visto tudo isso. No entanto, eu chamei a nossa aula de O Pensamento Analógico. Tá? Quando eu estruturei o nosso curso de prática de interpretação, eu pensei em certos conceitos, certos princípios que eu considero centrais para a compreensão das práticas interpretativas. E o pensamento analógico é um desses princípios, certo? O pensamento por analogia, né? A gente tem um pensamento lógico, isso é algo que o Humberto Eco vai abordar, e a gente tem o pensamento analógico, tá? Mas quando isso surgir aqui na nossa discussão, eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Aqui está a nossa bibliografia. Como leitura complementar, eu sugiro o texto Cascatas da Modernidade, né, em Modernização de Sentidos. Nesse texto, Humboldt, esse autor, né, um autor alemão, ele discute a temporalização da modernidade, tá? Então, como é que a gente faz recortes em períodos e tal para considerar o que é moderno e não? E uma coisa muito interessante que ele coloca é precisamente essa relação que a gente tem com objetos culturais como sendo aquilo que define, né, a nossa contemporaneidade. Portanto, é possível ver a modernidade desde a perspectiva das práticas interpretativas e dos conhecimentos, né, que são levados a cabo, como a gente vai ver também aqui com o Eco. Eu fiz uma pequena apresentação do Humberto Eco, os slides vão estar disponíveis para vocês. Tá? Na maior parte das vezes ele dispensa apresentações, acho que quase todo mundo tem ideia de quem seja Humberto Eco. Se você não é da área de letras e linguística e semiótica, você já viu o Nome da Rosa. Se não viu o Nome da Rosa, sugiro que veja, é um bom filme. Né? O romance é diferente, porque envolve estratégias diferentes, né, de cooperação com o leitor, enfim. Eu coloquei uma fotinha aqui do Eco na biblioteca dele e um link tá para ele andando na biblioteca. É livro pra caramba que o cara tem. Livro pra caramba. 30 mil volumes, o cara nem vai ler tudo isso. Pra que tanto livro? Né? Bibliotecário, bibliômano, né? Tem essa coisa. Agora, o que é importante aqui para mim, tá, é a gente entrar muito rapidamente nesse texto. Eu não quero me demorar com explicações profundas dele, porque eu acho que esse não é o nosso propósito aqui. Né?
lembrando um pouco do percurso do Eco, ele é um semioticista, quer dizer, parte da investigação dele diz respeito à teoria da significação. Ele começa como medievalista, né, mas muito do que produziu teoriza as práticas de interpretação, os limites da interpretação e tudo mais. Eco teve uma obra importante, né, não propriamente de estreia, mas de estreia no mundo da interpretação, no mundo da teoria, né, chamada Obra Aberta, de 62. A obra foi um sucesso. Tá? E nessa obra ele advoga que os textos têm uma relativa abertura. Portanto, potencialmente, eles permitem uma contínua interpretação. Ele vai discutir isso, ele discute teoria da informação como uma tentativa de explicar o funcionamento dos textos, né? E teoria da informação é uma teoria matemática, para quem não é familiarizado. De qualquer modo, ele vai avançando esses estudos, né, sobre interpretação e ele desenvolve teorias da cooperação, né, da relação entre texto e leitor. Tá? Antes de tratar da interpretação, eu quero lembrar aqui o que ele vai definir como superinterpretação no capítulo seguinte, que a gente também vai ler no nosso curso em algum momento. Tá? Ele diz o seguinte sobre superinterpretação. Um exemplo da atribuição de pertinência a um elemento errado fornecido pelos teóricos da indução científica é o seguinte, mas indução científica, atribuição de pertinência ao elemento errado é precisamente aquilo que Humberto Eco está chamando de superinterpretação. Você tem determinados elementos que configuram o texto, você tem a cooperação ativa, né, do leitor na forma como esses elementos eles vão ser reorganizados e traduzidos, né, ou seja, interpretados. E ele tem essa atribuição pertinência ao elemento errado, portanto, uma deformação da interpretação como exemplo. Ele vai trazer esse exemplo da discussão sobre as ciências. Ele diz: se o médico percebe que todos os seus pacientes que têm cirrose hepática bebem regularmente uísque com soda, conhaque com soda ou gin com soda, e conclui daí que a soda causa cirrose hepática, ele está errado. Isso aqui é um pouco o inverso daquela piada sobre o camarada que toca, onde toca dói, doutor, eu toco no meu braço dói, eu toco na minha perna dói, eu toco na minha barriga dói, o médico olha e diz, pô, seu dedo está quebrado. Né? Então aqui a gente está bem no caso inverso, e aí ele vai explicar o porquê, né? Está errado por não perceber que há um outro elemento comum aos três casos, ou seja, álcool. O álcool está disfarçado, né, nas substâncias variadas, conhaque nas formas variadas, né? Whisky, conhaque e gin. Né? O álcool. Está errado por ignorar todos os casos de pacientes abstêmios, né, não bebem álcool, que bebem apenas soda e não têm cirrose hepática. Tá? Então, falha porque desconsidera, por assim dizer, os aspectos negativos, a contraprova, tá, do processo. Isso seria basicamente a superinterpretação. A superinterpretação é um discurso que se estabelece, ou uma prática discursiva que se estabelece sem contraprovas. Eu acho muito interessante que quando ele vai explicar o que ele está querendo aqui com a ideia de interpretação agora e o que ele vem, como ele vem tratando a interpretação nos anos 90, 80 e 90, ele diz que se trata dos direitos dos textos e dos direitos dos intérpretes. Né? Portanto, você tem uma coisa, um autor escreve um texto, né? O texto está lá, e há certas regras, ou melhor dizendo, direito que o texto tem de significação e o direito que o leitor tem também, né, de fazer uma interpretação. Ele diz que é uma relação dialética, ou seja, existe um certo antagonismo entre os dois conjuntos, né, dos direitos de textos e dos direitos dos seus intérpretes. Ele diz que a leitura aberta que ele defendia era uma atividade provocada por uma obra e, isso é importante, visando a sua interpretação. Ou seja, a ideia que ele faz de leitura não é de que um leitor simplesmente pode chegar lá e atribuir um sentido a um texto, né? Mas que o próprio texto programa as possibilidades
de interpretação. Tá? O texto determina a própria abertura, no fundo. E aí ele vai fazer comentários sobre os limites da semiótica. Né? A semiose significa o processo de significação. A gente também fala a semiótica, né, para esse processo. A semiótica é tanto a disciplina quanto o processo de semiose. Né? Ele diz que pode haver uma semiótica ilimitada, potencialmente. Tá? Mas que isso não significa que toda interpretação é válida. Essa ausência de limite do processo interpretativo tem a ver com a leitura contínua de certos textos, né, que vai sendo sempre reelaborada, né, por cada leitor. Isso não significa, né, que tudo seja válido. Tá? A continuidade não é a completa abertura da coisa. Vocês vão ter todos esses slides aqui, não se preocupem com as citações. Tá? E esse texto, Interpretação e História, ele começa problematizando, né, o final dos anos 80 e início dos anos 90, que é o momento em que a desconstrução está se estabelecendo como doutrina corrente nos estudos literários nos Estados Unidos. Né? Houve um pensador francês, Jacques Derrida, que começou a desenvolver um método interpretativo, ou melhor dizendo, ele realiza certos gestos interpretativos, fazendo uma crítica da racionalidade dos discursos nas ciências humanas. Tá? Basicamente, é um pensador que discute a construção de discursos na filosofia, nas humanidades em geral e, portanto, na literatura. Né? E esses gestos derridianos, eles acabam sendo incorporados a certos modelos de crítica literária. Tá? Então, Derrida fala em desconstrução, mas não é exatamente a mesma coisa que a desconstrução significa nos estudos literários. Tá? E aí ele vai dizer quem é o inimigo ali, né? Vai definir o opositor. Né? As ideias são contrárias ao que ele quer sustentar. Né? Algumas teorias da crítica afirmam que a única leitura confiável de um texto é uma leitura equivocada. Você diz, a única leitura confiável de um texto é equivocada? Porque, segundo essa lógica, um texto não pode ter uma leitura que não seja equivocada. Tá? Então, qualquer leitura que você fizer de um texto tende a afirmar o compromisso com essa ambiguidade radical, com essa abertura radical do texto. Essa é uma contradição, é um jogo aqui que ele coloca, tá? Mas que assinala precisamente um ponto importante de muita crítica dos anos 90. Algumas teorias da crítica afirmam que a existência de um texto só é dada pela cadeia de respostas que evoca. Ou seja, para algumas correntes da crítica, o texto ele não existe como uma unidade bem contida no espaço da página, tá? Mas ele é precisamente esse processo de reelaboração da linguagem, de construção dos sentidos, existe uma palavra que ele usa para isso, a gente pode chamar de referência contínua, a gente pode chamar de deslizamento, tem outro nome para isso, acho que eu coloquei aqui em algum momento, certo? Mas esse processo de remissão contínua de um significante a outro. Né? Portanto, a existência de um texto depende dessa contínua leitura que ele produz. Né? E no terceiro ponto, algumas teorias da crítica afirmam que um texto é apenas um piquenique onde o autor entra com as palavras e os leitores com o sentido. Aqui ele está fazendo novamente uma caricatura, né, mas dá para a gente entender. Né? Um texto é uma realização mental, né? É uma coisa que só existe quando o autor dá uma provocação material às palavras e os leitores se ocupam, né, desse sentido. Seria o evento do piquenique, tá? Cognitivo. Né? Portanto, o texto não tem realidade material. Tá?
Mas aí o eco ele vai contrapor. O problema dessa concepção, né, é que falta a contraprova. Por que certas palavras podem fazer algumas coisas e não outras? Né? Esse é o primeiro ponto. As palavras fazem algumas coisas, elas não fazem outras. Portanto, não existe uma abertura radical das palavras à interpretação. A própria palavra limita aquilo que pode ser feito com ela. Tá? E quando ele comenta aqui também, né, as palavras trazidas pelo autor são um conjunto de evidências materiais que o leitor não pode deixar passar em silêncio nem em barulho. Né? O leitor nem pode falar pouco, nem pode falar para cima ou acima, né, dessas palavras como evidências materiais. Aqui, quando ele faz esse comentário, fica claro que para ele a interpretação, né, tem dois sentidos. Primeiro, a interpretação banal, cotidiana, né, o modo como eu entendo uma palavra, tá? E a interpretação como atividade, né, nesse contexto discursivo. Por isso ele diz, interpretar um texto significa explicar porque essas palavras podem fazer várias coisas e não outras. Tá? Então, a interpretação aqui, né, o modo pelo qual as palavras são interpretadas, tem um caráter um pouco mais passivo. Né? Parece que a língua está lá e eu recebi, interpretei automaticamente, melhor dizer, automático. Né? E existe essa outra forma de interpretar, que é explicar essas operações, né, que o texto leva a cabo. Tá? Eu queria pensar aqui, né, que queria lembrar que a palavra interpretação ela é uma palavra polissêmica. Ela tem vários sentidos. Interpretar pode ser traduzir. Né? Eu tenho um intérprete de sinais quando eu tenho um discurso público, é preciso disso, ou na igreja também se usa, enfim, em muitos ambientes a gente tem alguém para traduzir, interpretar, né, a língua verbal, a linguagem oral, né, na língua de sinais. A gente tem interpretar como fazer uma execução específica, né? Fazer uma versão específica da coisa. Então você tem uma música que é composta por um determinado artista e é interpretada por outro. O ator, ele também interpreta o texto, só que ele interpreta usando o corpo. Ele vai lá, se põe em cena, né, gesticula, fala e tal, como se concebeu, como o diretor concebeu, como ele também contribuiu com isso, né? Como ele acha que o texto deveria ser encenado. Né? Interpretar também é fazer uma leitura em voz alta. Né? Pensem quando um músico, tá? Dessa vez um instrumentista, ele pega uma pauta musical, né? Ele olha lá os pontinhos pretos, tem enfim, toda a linguagem musical ali escrita, os pontinhos pretos, os sinais, as linhas indicando alongamentos, enfim, e ele vai fazer uma interpretação dessa pauta utilizando o instrumento. Tá? Nesse mesmo sentido, cada leitura em voz alta é uma interpretação em voz alta do texto. Né? Outras línguas conseguem abordar isso melhor. Para a gente diz dizer o texto, declamar o texto ou recitar o texto. Né? Mas dá para a gente pensar, né? Se todas essas pessoas são intérpretes do texto, existe algo comum aqui. Elas estão se apegando, elas estão permanecendo fiéis, em alguma medida, ao texto original. Né? O intérprete musical vê os pontinhos pretos, ele pode fazer a leitura dele, ele vai dar mais comoção a uma passagem ou outra, vai alongar um pouco às vezes, né? Mas ele vai permanecer fiel. Do contrário, se a interpretação musical altera, né, o que está lá no papel, a música se tornou outra que não aquela que ele está lendo. Né? A mesma coisa no teatro. O texto pode ser adaptado, mas o texto adaptado não é a mesmíssima coisa que o original. Né? E dependendo do quão adaptado ele for, pode se tornar um texto completamente distinto. A linguagem de sinais, então, né, o intérprete de sinais e o intérprete linguístico também. Né? Você chama alguém
e você tem um público que é estrangeiro, você coloca alguém ali para fazer o intérprete, né, de inglês. É preciso haver fidelidade a essa mensagem que está sendo interpretada. Tá? Esse é o primeiro ponto assim mais claro da interpretação. Então, o que acontece no ambiente institucional das letras? Né? A gente tem vários conceitos de interpretação em conflito e a gente tem várias práticas interpretativas disputando espaços. Né? Portanto, há formas de conceber a interpretação como um conjunto de operações relativamente neutras, né, aos quais depois, a partir das quais essas operações, né, a partir das quais a gente faz juízos críticos sobre as obras, e há, é claro, interpretações que já têm o juízo crítico fusionado a elas, até porque cada ato interpretativo sempre parte de um pressuposto que é moral e político. Isso a gente não tem como dizer, existe interpretação neutra. Não existe. Tá? Mas a gente consegue diferenciar essas duas operações. Interpretar como um trabalho, né, cognitivo realizado sobre um determinado material e a crítica como um juízo, um discurso que eu produzo para mobilizar, né, esses objetos da interpretação em um determinado sentido. Tá? Eu digo isso porque a interpretação, enquanto prática que a gente trabalha aqui, é sobretudo a interpretação no sentido da descrição dos processos de construção do sentido. Né? Isso implica reconstruir elementos de uma obra que já não estão disponíveis, como a gente viu no texto de Dantes. Né? Isso implica em estranhar um pouco os textos de modo a visualizar melhor como as partes se associam umas às outras. A gente vai falar disso em outra oportunidade. Né? Enfim, tudo aqui se trata de como a gente visualiza o que está acontecendo quando a gente entende a palavra de um jeito e não de outro. Quando essas palavras fazem algo na nossa cabecinha, né? E não outra coisa, não qualquer coisa. Tá? Então, é uma série de perguntas que a gente pode empregar, e a gente vai entrar nisso, né, também, que permitem pensar a interpretação nesses termos. Tá? Uma negociação dos direitos do leitor com os direitos da própria obra. Humberto Eco faz essa diferenciação, né, entre essas três intenções que regulariam, né, a significação. A intenção do autor, a do leitor e a própria do texto ou da obra. Tá? Esse latinismo aqui é só para ficar chique mesmo, por parte de Humberto Eco. A intenção da obra, ela sempre se estabelece mais ou menos, isso é uma dica, né, entre a intenção do autor e do leitor. Tá? Então, o leitor faz uma leitura que vai negociar um sentido da obra que o autor não imaginou que tivesse. E o autor pode ou não, né, reconhecer a legitimidade dessa interpretação. De repente, ele até se enriquece com isso, ele percebe relações ali que ele não tinha pensado antes. Às vezes, pode acontecer dele não reconhecer a interpretação. Isso depende muito, é claro, do próprio conceito que o autor faz da obra. Né? Tem autores que querem dominar o sentido textual e tem autores que não se importam com isso. Tá? Tem autores que usam a interpretabilidade da própria obra como dispositivo textual. Né? Daí a obra aberta. Certo? A obra aberta é a obra que utiliza precisamente a abertura da interpretação como parte do seu próprio jogo linguístico. Tá? Um aviso que Humberto Eco dá logo no começo desse texto ele vai apagar a distinção entre textos literários e textos comuns. Né? E vai também apagar, né, a diferença entre textos enquanto imagens do mundo e o mundo natural como um grande texto. Né? Essa é uma metáfora do século XVI, né? É um italiano também que a profere, Galileu. Galileu, meu Deus? Eu acho que Galileu usa a metáfora, mas eu tenho de ter certeza. Eu acho que Galileu usa a metáfora, tá? A ideia de que o mundo é um texto para ser interpretado. O mundo é uma obra, né, de Deus, e a natureza pode ser conhecida, o autor pode ser conhecido pela obra também. Né? De qualquer modo, ele está dizendo, eu vou apagar
essa distinção. Para quê? Para visualizar a interpretação como tal, tá? Todos os atos interpretativos, todos os atos cognitivos que fazem parte, que estão em operação na prática interpretativa, tá? São os mesmos, independente do texto ser literário ou não literário. Literário ou não literário é, no fundo, um postulado, né? Melhor dizendo, literário ou não literário é algo que a gente predica a um texto, é algo que a gente diz sobre um texto, mais ou menos depois de ter realizado uma interpretação sobre a natureza desse texto, os usos desse texto, o lugar desse texto num conjunto social, cultural determinado. A gente diz, isso é um texto literário, isso é uma bula de remédio, né? O texto literário vai ficar aqui, as pessoas vão sentar, conversar sobre isso, trocar ideia, ele traz tantas informações culturais, ele tem tantos propósitos, e a bula de remédio acaba quando ela é lida, o sujeito que está tomando o medicamento percebe o que quer dizer, ele sabe que se ele tomar tantos, ele tem overdose, ele sabe que precisa tomar de tantas e tantas horas, acabou. Um texto tem um uso e descarte, e outro texto tem usos reiterados e variados. De qualquer modo, ele apaga essa distinção para pensar, a interpretação como tal. E nesse texto, o que ele vai fazer é contar basicamente uma historinha. Nessa historinha, ele vai opor duas tendências da interpretação, tá? Por assim dizer. Ele vai falar de uma lógica, eu chamei aqui de lógica da identidade porque é assim que se chama em outros contextos. A gente pode falar numa perspectiva racionalista, da interpretação, ou seja, as associações que eu faço a respeito dos fenômenos naturais, as associações que eu faço a respeito do que eu vejo num texto, seguem um conjunto de regras que me permitem conversar sobre elas e também fazer várias coisas com elas, O princípio da ciência está nesse tripézinho aqui, lógico, que ele coloca. Tá? O princípio da ciência técnica, vamos chamar assim. E existe a interpretação que se desenvolve, uma lógica de associação que se desenvolve não segundo esses princípios racionais, tá? Mas segundo princípios analógicos. Por isso o tema da nossa aula. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ele cita Horácio, Est modus in rebus. Eu coloquei a traduçãozinha aqui, há uma medida nas coisas. Quer dizer, se eu vou utilizar uma lógica extremamente racional, ou se eu vou utilizar um raciocínio analógico, isso depende daquilo que está diante de mim. Há certos textos que solicitam, uma abordagem ultra-racional na sua interpretação, eles jogam com a lógica, quando muito, e há outros textos que solicitam, certo? Essa interpretação no modelo que Eco vai chamar de hermético. Tá? Portanto, alguns funcionam no modelo lógico mais seco. Há romances que você vai ler e você tem de entender literalmente tudo que está acontecendo, sem fazer grande apelo a uma dimensão simbólica da linguagem. E há outros romances, por exemplo, que vão ter uma linguagem muito mais, a gente até diria, poética, uma linguagem mais elaborada do que a linguagem crua do jornalismo, por exemplo. Ou seja, é uma linguagem cuja elaboração convida à interpretação. Outros são linguagens que naturalizam. De qualquer modo, de um lado a gente tem o nosso racionalismo clássico, baseado no princípio de identidade, uma coisa é igual a ela mesma, A igual a A. O princípio de não contradição, uma coisa não pode ser A e não ser A ao mesmo tempo. Eu não posso ser eu e o outro ao mesmo tempo, não segundo a lógica. Tá? E o princípio do terceiro excluído. Ou A é verdadeiro ou A é falso, e não é possível ver algo que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Aí a gente diz, mas tem coisas e tal, papapá. Quando a gente introduz uma perspectiva que algo sob dada perspectiva pode ser verdadeiro, algo sob outra perspectiva pode ser falso,
né? A gente não está agredindo, a gente não está fugindo do princípio do terceiro excluído. A gente está relativizando, né, a mirada sobre o objeto. O princípio permanece o mesmo, né? Para que algo em si próprio seja ele e outro ao mesmo tempo, para que algo em si próprio seja verdadeiro e falso, a gente tem de ter escapado a esses princípios lógicos, né? E aí é precisamente isso que Humberto Eco vai dizer. Ele vai fazer essa construção, né, do hermetismo, tá? Do hermetismo como uma tendência cultural. Ele diz que surge lá na Grécia, fascinada pela infinidade, né? A civilização grega constrói a ideia da metamorfose contínua, simbolizada por Hermes. Hermes é de onde vem hermetismo, mas é também de onde vem hermenêutica, tá? Hermenêutica, né, é uma ciência dada por Hermes. No mito de Hermes, encontramos a negação do princípio de identidade, de não contradição, do terceiro excluído, e as cadeias causais enrolam-se sobre si mesmas em espirais. O depois precede o antes, o Deus não conhece limites espaciais e pode, em diferentes formas, estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Certo? Quando a gente tem raciocínio básico, eu estou fazendo alguma coisa errada e eu não quero ser visto. Mas eu sei que a minha mãe, né, ela saiu, então tá tudo bem eu ir ali, abrir o armário e pegar, sei lá, minha mãe nunca me deixou comer doce, né? Então ela me proibiu de comer doce. E pegar quanto doce eu quiser, tá? Eu sei que ela está lá. Se ela está lá, ela não pode estar aqui. Isso me dá uma certa segurança. Tudo isso é uma interpretação que eu estou fazendo da situação, né? E estou operando com base nessas coisas que eu interpretei. O fato dela estar fora permite que eu aqui dentro faça outra coisa. Agora, e se eu imagino que a minha mãe está lá fora e aqui dentro ao mesmo tempo? Né? O jogo se torna completamente outro a respeito do que eu posso fazer de seguida. E Eco vai dizer, no fundo, que se trata dessa mudança, desse afastamento dos princípios, né, que regulam a ação racional, né, dentro do quadro da interpretação dos textos e do mundo. Né? Eu coloquei um tópico aqui, globalização romana e hermetismo do século II. Né? Porque o Império Romano consolidado, tudo no seu lugar, a chamada Pax Romana, né, os povos bárbaros afastados, tudo ali no seu lugar. É uma época de bom convívio, de trocas. Né? No entanto, essas trocas aceleram a confusão de Babel. Ele diz, a época em que se define o conceito de enkyklios, paideia, né? Enkyklios, você pensa circular, e paideia, agora não consigo lembrar, mas a ideia basicamente é de formação. Tá? E aí ele coloca educação geral. Ele traduziu aqui como educação geral, né? Sendo seu objetivo produzir um tipo de homem completo, versado em todas as disciplinas. Tá? Existe esse racionalismo, existe essa forma de olhar o mundo global, o mundo completo, tá? E uma perspectiva racional. Ao mesmo tempo, existe uma contrapartida. Este conhecimento descreve um mundo perfeito, coerente, ao passo que o século II é um cadinho de raças e línguas. Ou seja, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e pode ser que a gente não dê conta, né, de uma imagem totalizante, uma explicação completa das coisas. E esse é um fenômeno que a gente tem na globalização atual. Né? As reações locais à mundialização, né, são parte dessa confusão a respeito da mistura, do confronto de culturas. Tá? O hermetismo, Eco diz, está em busca de uma verdade que não conhece, e tudo quanto possui são livros. Portanto, imagina ou espera que cada livro contenha uma centelha da verdade e que eles sirvam para confirmar-se mutuamente. Então, eu não tenho essa dimensão global, não consigo fazer uma ideia geral do mundo, mas eu consigo ver diversos fenômenos. E eu consigo interpretar esses fenômenos e imaginar que existe algo por trás
disso, que existe uma dimensão em que tudo isso se conjuga de uma vez, tá? Cada coisa é uma centelha, né? E quando eu avalio tudo, eu confirmo tudo. Eu prefiro que vocês leiam o texto direitinho e com paciência. É um texto muito gostoso de ler, eu particularmente acho, né? Mas eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma abreviação, né? Dentro desse universo conceitual, certas coisas acontecem, né? Há certas consequências para esse mismatch, esse remix, essa mistura, qual é a palavra? Deixa a palavra para lá. A gente chama melting pot, né? Caldeirão, bocadinho, como ele usou, né? Existe um conjunto de consequências, tá? Uma delas é a valorização progressiva da obscuridade. E o raciocínio é muito básico, né? A verdade está oculta e quanto mais oculto estiver, mais verdadeiro, né? Eu pressupus, porque eu não encontrava uma verdade, né? Não consigo fazer um sentido global do que eu estou vivendo, eu pressupus que existe essa verdade e essa verdade está no fundo, né? Então, quanto mais profundo, mais próximo de uma certa verdade pura, livre, tá? Das mentiras, das aparências. Isso a gente já vai entrar aí também, né? E aí tem vários problemas, né? Passa a haver uma espécie de crença também no arcaico, né? Essa verdade profunda das coisas pode ter sido conhecida um dia, mas as mentiras, as aparências foram se acumulando, né? As interpretações foram se acumulando e a gente perdeu o que estava ali, a gente perdeu o verdadeiro, a dimensão profunda do texto e das coisas. Tá? Há várias teorias, por exemplo, de caráter antropológico, muitas que lidam com religião, né, que adotam a coisa dessa perspectiva. As religiões foram se estruturando e foram sofrendo transformações, de modo que é possível, né, reconstruir algumas religiões até um núcleo de crenças. Né? A língua também tem essa perspectiva. Né? Você tem o português, o latim, aí você tem o latim proto-latim, etrusco, aí você tem tchum, 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 até chegar, né, ao proto-indo-europeu. Né? Ou seja, as línguas elas vão transformando esse núcleo e a interpretação, no caso da língua, visaria chegar a alcançar esse núcleo. Só que, novamente, uma coisa é um procedimento lógico, tá? De derivação, eu faço inferências a respeito disso. Outra coisa, né, é a suposição de que haveria uma verdade oculta, porque nada garante que exista um segredo por trás das coisas, né? Que exista uma causa anterior a qualquer causa que eu reconheça. Tá? Isso é uma hipótese com que a gente trabalha, né? E que às vezes acaba saindo como tiro pela culatra. Tá? E aí eu trouxe essa coisa da analogia, né? Se de um lado a gente tem a lógica, esses princípios que a gente utiliza para avaliar causalmente e conhecer o mundo de uma perspectiva racional, a gente tem também os princípios analógicos, né? Que acontecem por associação. Tá? Acontece que essa associação que a gente faz, ela também tem algo de hoje a gente olha como místico, tá? Mas enquanto explicação do mundo, ela ainda tenta se aproximar. Né? Enquanto a ideia de lógica se afasta, né, a gente pensa a razão é o oposto da matéria. Né? Existe a razão, existe a lógica e existe o conjunto de coisas a que a lógica se aplica, mas a lógica não é igual a nenhuma delas. Né? A lógica é essa coisa extremamente abstrata. A analogia não. A analogia ela é fundada na semelhança entre as coisas. E a semelhança, de algum modo, pressupõe uma partilha. Né? Se eu sou semelhante ao meu primo,
É porque nós temos uma substância em comum. Somos seres humanos, tal, mas partilhamos genes. Os genes que a gente partilha determinam a semelhança. Agora imagine que nesse período essas semelhanças, né, entre as diversas coisas no mundo também apontavam uma gênese, uma genética comum. Ok? Essa é basicamente a ideia. E aí, para mim, o mais incrível é, bom, já que as coisas têm essa semelhança, apresentam essa relação comum, que a gente chama de substância, né? A substância pode estar em Deus, pode ser Deus, vocês podem ver interpretações disso das mais variadas, né? Mas basicamente a ideia é essa, as coisas partilham uma substância. Se eu exerço modificações aqui, tá? Nesse objeto, ocorrem modificações ali. Um exemplo, né? Uma das representações que a gente faz de rituais voodoo. Eu não conheço, infelizmente, o suficiente das religiões afro-caribenhas, né? Ou afro-americanas, enfim, para poder falar disso com propriedade, mas há duas coisas que são muito engraçadas. Primeiro, o uso de algo que tem a semelhança humana, são bonecos. Tá? Portanto, é uma analogia. O boneco está aqui na minha mão como um ser humano ali que eu quero afetar. Né? E existe, muitas vezes, o uso de um objeto que eles têm em comum. Né? Eu pego um fio de cabelo da pessoa, pego alguma coisa que era querida dela, uma roupa que ela usou muito, qualquer coisa assim. Né? Essa coisinha aqui, né? Essa coisa que eu tirei da outra pessoa, faz a conexão entre o bonequinho análogo, tá, e a outra pessoa. Às vezes eu nem preciso que seja algo, pode ser uma foto. O que diabos é uma foto perto de um fio de cabelo? Né? Porque o fio de cabelo é a pessoa, uma foto não é a pessoa. De qualquer modo, essa conexão é feita assim, tá? Então, trata-se de uma conexão que as coisas têm. A gente chama isso de simpatia. Né? Quando a gente diz, vou fazer uma simpatia, é porque de algum modo existe a crença de que alterando a coisa ali, né, aqui no ponto A, no ponto B vai acontecer outra coisa. Né? Existe uma interconexão aqui. E isso tem uma lógica. Né? Humberto Eco vai explicar. Ao agir sobre uma planta, diz Humberto Eco, era possível influenciar a trajetória das estrelas. E que a trajetória das estrelas afetava o destino dos seres terrestres e que as operações mágicas realizadas com a imagem de um Deus obrigariam esse Deus a seguir nossa vontade. Né? Assim como é embaixo, é no céu lá em cima. Cada objeto individual ele vai terminar, reflete e significa todos os outros. Existe uma conexão entre tudo, né? E, de algum modo, tudo que eu fizer a uma coisa vai especificamente produzir um efeito em outra. Eu acho que estou me repetindo até aqui. Vocês devem lembrar, por exemplo, que Dante associa, né, a gente viu no nosso tratado segundo, que Dante associa o movimento dos astros a essas inteligências celestiais. Né? Por quê? É muito básico. Para que haja movimento, é preciso que um ser realize força. Tá? E para que os astros estejam se movendo, alguém precisa estar lá movendo. O conceito de gravidade como tal, eu nem sei se já estava disponível como tal na época, né? Mas a ideia de que existe uma natureza que não depende de seres voluntários, né, de que tudo funciona assim no automático, ela é relativamente nova. Na história da humanidade, a gente acredita que alguém, um ator, um espírito, uma força deve estar atuando ali para poder modificar. E você diz, tá, mas a coisa é imaterial, o espírito, por que tem de ter a mesma lógica material? Né? Vou dar um exemplo da filosofia antiga. Para os estoicos, né, uma escola de filosofia derivada do ensino de Sócrates, portanto, da Grécia Antiga, eles acreditavam que a alma humana era material. Né? Por quê? Porque para que alguma coisa se mova,
outra coisa tem de movê-la. E somente coisas materiais podem mover as outras coisas. Então a alma, ela tem a mesma natureza que uma mesa, só que é mais delgada de repente, mais fina, tá? Tem outra composição, mas é tão material quanto a mesa, a pedra, o ar, ok? Então existe essa partilha da substância, tá? Existe uma conexão de tudo. Aí você diz, pô, mas o que é que isso tem a ver com interpretação? Porque um dos princípios desse processo interpretativo são essas relações de semelhança. Tá? Esse elemento aqui do texto A me lembra não sei o que de um outro texto. Isso aqui, né, tem uma substância em comum com aquela outra coisa. Essa palavra aqui, olha, ela está aqui, está escrito touro, mas isso vem de Taurus, Taurus que é uma estrela tal, a estrela tal, pá, até a gente chegar a um processo de sentido. Vocês percebem? Então existe uma série de pressupostos que a gente vai implementar nos nossos atos interpretativos, e a analogia ou as relações analógicas entre as coisas fazem parte dessa dimensão dos pressupostos interpretativos mais comuns que a gente tem. Tá? Há pressupostos melhores, ou pelo menos mais claros, que a gente pode adotar para a realização desses atos interpretativos. Né? Aqui do lado direito de vocês, eu coloquei uma passagem que explica, né, de maneira mais clara esse processo de remissão. Né? Uma planta não é definida em termos de Zeko, né? Uma planta não é definida em termos de suas características morfológicas e funcionais. Né? Você falar em morfológico e funcional é você fazer uma abstração das coisas. Né? Falar numa lógica das partes. Né? Como é que opera isso aqui que está levando água até a folha? Tá? Isso aí é morfologia. Né? E funcional, para que é que serve? O que é que está fazendo? Que processo está sendo levado a cabo? O como, né? Em dois níveis distintos de operação. Não é definida com base nessa abstração que eu faço das partes da planta, mas com base em semelhança. Ou seja, eu entendo a planta porque eu sou capaz de relacioná-la a outra coisa. Tá? Então, da mesma forma como um canudo suga água de um latim de refrigerante, agora esqueci qual é a parte do chileno. Enfim, o caule vai, né, levar a água até a folha, certo? Contra a gravidez. Enfim, faça essa semelhança entre canudo e o caulezinho, né? Então, se ela se parece vagamente com a parte do corpo humano, então ela tem significado porque se refere ao corpo. Eu acho que a gente conhece isso. Eu não sei, né, o quão familiarizados vocês estão quando a gente diz, tal coisa é boa, plantas normalmente, tá? Tratamentos fitoterápicos. Tal tratamento fitoterápico, tal planta é boa para isso. De fato, a pesquisa científica que mostra que certas plantas, né, têm essas funções, exercem funções, muitos remédios são extraídos de plantas, né, aspirinas, né, uma revolução. São extraídos da casca do salgueiro. Tá? Então, a planta X é boa para isso. Em outros casos é só crendice, porque aquela planta tem um formato que lembra o determinado órgão. Então, se a planta tem o formato do órgão, ela deve ser boa para aquilo lá. Né? Mas aquela parte do corpo tem significado porque se refere a uma estrela, e esta tem significado porque se refere a uma escala musical, e isso porque esta, por sua vez, refere-se a uma hierarquia de anjos. Né? Isso aqui é uma doutrina. Tá? Então, as partes da natureza, as partes do corpo humano, o homem como sendo o microcosmo, o macrocosmo, o universo. Então, o homem porta em si, né, uma analogia, ele é uma analogia do universo, né, e assim sucessivamente. Tá? E o que acontece nesse passo, né, é que acaba havendo uma inversão da lógica aqui. Tá? Como é que eu coloco isso? Quando a gente observa que o mundo é uma linguagem,
tá? Que o mundo é esse processo de remissão, a gente acaba também olhando para os textos, nesse caso específico, tá? Como sendo limitações dessa linguagem do mundo. Isso é uma discussão à parte, eu nem sei se devo tratar assim com vocês. Né? Parece que há uma inversão da coisa. Tá? O que é uma lógica da linguagem passa a ser usada, né, no mundo como um todo. E a própria linguagem acaba ficando mais pobre, saindo mais pobre dessa experiência. É engraçado pensar também que, nesse quadro que Humberto Eco está explicando aqui, nessa historinha cultural que está fazendo, é que as pessoas que se ocupam do sentido, né, esses intérpretes, eles passam a ocupar ou passa-se a acreditar que eles têm posição de destaque. Né? Eu não sei o quanto vocês são familiarizados com ritos iniciáticos, mas a diferença entre o neófito e o iniciado é precisamente o reconhecimento do mistério por parte do iniciado. O neófito não sabe nada, ele tem toda a pretensão. Então ele tem de abdicar da vida dele de fora para ingressar nessa abertura. Né? E aí, dependendo da instituição com que você se envolver ou da tradição iniciática, há graus, né, de conhecimento. Tá? Há graus de conhecimento. E, inversamente, né, há um preconceito contra a pretensão de ter chegado a alguma coisa. Né? Por isso o segredo hermético, diz Eco, por isso o segredo hermético deve ser um segredo vazio. Todo aquele que pretende ter revelado qualquer tipo de segredo não é ele mesmo iniciado e parou num nível superficial de conhecimento do mistério. Tá? Isso aqui é uma tendência cultural que talvez a gente tenha até hoje. Né? Quando a gente tem um conhecimento superficial das coisas, alguém vai lá, dá uma resposta, a gente diz, ele só diz isso porque não conhece. O cara pode conhecer muito e ter exatamente aquela opinião, porque algo está ali diante dele. Né? Mas não, é porque ele não conhece. Tá? Enfim, aqui do lado esquerdo eu fiz um resuminho, né, do que Eco está caracterizando aqui, né, nesse irracionalismo, por oposição ao racionalismo clássico. A pode ser verdadeiro e falso. Né? Todo texto funciona como uma alegoria, né, um dizer outro, um discurso outro. Né? Existe uma realidade profunda além da camada visível do texto e do mundo. Né? Quando eu tenho essa sensação do mistério, essa impressão da profundidade, eu tenho também, como contrapartes, a possibilidade de recuperar esse sentido que teria sido perdido. Né? A gente olha para um texto hoje e a gente diz, os leitores não têm acesso a essa dimensão, portanto é preciso penetrar essas camadas do texto para recuperar esse sentido. Né? Existe nesse racionalismo uma semelhança que revelaria a substância partilhada das coisas. Tá? Na interpretação de texto, a gente vai encontrar isso na ideia de que a linguagem se fala a si própria. Tudo é linguagem, portanto, a linguagem é o quê? É o conjunto de ciclos em operação diferencial. Gato só significa gato porque não significa pato, bato, cato, mato, tato, lato, rato. Né? Então, essa relação diferencial, né, é o processo segundo o qual a linguagem se diferencia. Então, cada texto se diferencia dos outros textos. Dessa forma, numa contínua mudança, uma troca. Vejam que eu disse rato, cato, mato, pato, lato. Só troquei o primeiro fonema, a primeira letra. Né? Existe uma tendência às inversões, enfim, existe todo um síndrome, ou uma síndrome, né, de irracionalismo aqui. Tá? Não é simplesmente dizer, a lógica não é assim, um texto... Não, tem um conjunto de operações que deformam as operações racionais da interpretação. Tá? Ele trouxe, Eco, também uma outra coisa que é interessante. Ele mencionou o gnosticismo. Né?
Outro tema sobre o qual eu não sou profundamente versado, mas que é fácil resumir, né? O gnosticismo, no fundo, representa uma espécie de mal-estar diante da materialidade. Pensem que o mundo é material, que existe uma lógica por trás do mundo, né? Essa lógica por trás do mundo mostra, né, que eu interpreto assim, né, que eu vivo a adversidade, tá? O mundo material é o mundo da adversidade, é o mundo em que eu preciso me esforçar para ter alguma coisa, é o mundo perigoso, é o mundo em que eu olho uma coisa e na verdade é outra e por aí vai. Então o mundo, né, é um mundo de aparências, é um mundo de mentira. A matéria está aí encobrindo a verdade da alma, a verdade espiritual, tá? Então, esse hermetismo, ou seja, essa tendência a olhar, né, o mundo como esse jogo de espelhos, como esse processo de remissão, como essas coisas que não operam segundo leis da racionalidade, ele está profundamente associado ao mal-estar diante da matéria como fonte da evidência. Tá? Isso é algo que o Humberto Eco aborda. O gnosticismo também é uma coisa muito discutida hoje em teoria da cultura por conta de certas concepções que a gente faz da inteligência humana, das nossas relações com as máquinas e tal. Outra discussão, mas que é também muito interessante. Se vocês quiserem se aprofundar, não pensem, gnosticismo é um conjunto ou uma tendência de se formarem seitas em torno dessas ideias de desmaterialização que se manifesta na história de quando, enfim. Há vários gnosticismos, né? Há várias gnoses, mas vale a pena vocês também pensarem nisso como figura cultural, tá? Da mesma forma como Eco falou aqui em hermetismo, tradição hermética. Não é como se as pessoas estivessem literalmente filiadas a essa tradição, né? Embora haja dessas filiações. O que há é uma tendência. Então, o gnosticismo acaba também sendo uma tendência à vontade de desmaterializar o corpo. Né? Quando a gente assiste Matrix e vê as representações mentais, o cara colocou um cabo aqui atrás e ele, pumba, se projetou em outro universo, né, em que o corpo dele não sofre nada e tudo se passa na mente, como se a mente pudesse emular tudo que o corpo está fazendo. Isso é uma tendência gnóstica, né? A desmaterialização do corpo, a de priorização do cérebro como um núcleo daquilo que define a gente como humano. O ser humano é um corpo também. Enfim, ele vai fazer o resuminho deles. Né? Eu sugiro que vocês leiam esse trechinho, páginas 45 a 6, né? Mas ele vai articular a ponte entre o que ele foi construindo ali como tradição hermética e o que é, né, esse conjunto de práticas interpretativas que ele chamou no começo de arcaicas. Né? Ele disse, o pós-moderno, eu nem salientei isso aqui, o pós-moderno tem algo de arcaico. Né? E ele explica por quê. Né? O texto é um universo aberto, o intérprete descobre várias conexões, um texto é potencialmente infinito. A linguagem não apreende o significado do texto, porque tudo que a linguagem faz é seguir as leis da própria linguagem. Né? Então, quando muito, a gente pode tentar falar contra a linguagem, né? E para isso a figura da coincidência dos opostos é a favorita, ou seja, a coincidência dos opostos é o paradoxo. Né? Da mesma forma como o pensamento ele não alcança diretamente o mundo, a linguagem também não consegue dar representações do mundo. Né? Então, aqui tem a observação, nosso ser no mundo, isso é uma expressão de Heidegger, né? Nosso ser no mundo nada mais é do que ser incapaz de encontrar qualquer significado transcendental. Né? O que é o significado transcendental? É algo que ultrapassa as limitações de sua particularização. Né? O fato de sermos homens feitos de carne e osso não permite que a gente infira nada que seja comum a todos os homens e a todo o universo material. Né? Porque o próprio hardware da coisa limita a reflexão. E aí vem os paralelos que ele vai estabelecer aqui, né, com a gnose. Né? Qualquer texto pretendendo afirmar algo unívoco,
né? É um universo abortado, isto é, a obra de um demiurgo desastrado, né? Que tentou dizer isso é isso e fez surgir, ao contrário, uma cadeia ininterrupta de transferências, em que isso não é isso, mas uma outra coisa. Né? Isso aqui é a ideia básica da gnose. Tá? Numa das narrativas, um deus teve um filho fora de uma relação matrimonial, por assim dizer, com outro deus, né? E esse deus ilegítimo foi aprisionado no universo. Tá? Ele foi aprisionado num vácuo. Nesse vácuo ele acreditou que ele era o único deus e produziu um mundo inferior a ele. Né? E aí a mensagem gnóstica seria uma mensagem vinda desse outro mundo dos deuses, né, da divindade, que denuncia, né, esse universo mal criado por esse Deus desastrado ou limitado. Essa observação que ele coloca do gnosticismo textual, estou citando o Eco aqui, do nosso lado direito, o gnosticismo textual contemporâneo é, entretanto, muito generoso. Toda pessoa, desde que ansiosa por impor a intenção do leitor sobre a intenção inatingível do autor, pode tornar-se o Übermensch que realmente entende a verdade. Übermensch, né, é um termo que Umberto Eco utilizou em outras críticas e que vem do pensamento nietzschiano. Tá? Zaratustra, o personagem de Assim Falava Zaratustra, né, uma obra marcante de Nietzsche, ele profetiza a vinda do Übermensch. Às vezes a gente traduz como super-homem, a melhor tradução seria além-homem, que está além do homem. Super parece que é simplesmente acima. Über, né, é acima, mas é sobretudo além. Tá? Ele profetiza esse Übermensch, o super-homem, o camarada que tem o direito de transgredir os limites da moral convencional, tá? Porque ele já é uma parte da humanidade futura. Tá? Ele é o futuro. Portanto, o Übermensch interpretativo. Né? Qual seja a verdade? A verdade é que o autor não sabia o que estava realmente dizendo, porque a língua falou em seu lugar. Né? Enfim, eu espero que vocês leiam com calminha esse texto. Para o que interessa a gente aqui, tá? Pensar que essa perspectiva, né, que Humberto Eco está contrariando ou procurando refutar aqui, ela ainda ou ela é algo muito frequente quando a gente começa a criticar certos modelos interpretativos, né? Vocês lembram lá o texto de Dante? Uma observação que eu fiz foi: Dante tenta controlar todo o processo de significação. Dante não quer deixar espaço para o leitor ler o texto como quiser. Dante entende, né, a comunicação como sendo esse ato extremamente fechado, segundo o qual a mensagem tem de ser transmitida tintim por tintim. Ok? É claro, isso é um modelo de texto produzido segundo uma determinada concepção de linguagem e de utilidade da literatura. Né? Quando a gente começa a se contrapor a essas concepções, a gente tende a incorrer na afirmação contrária, na afirmação de que o autor não tem esse domínio sobre o material, o texto agora pertence ao leitor, o leitor pode fazer X usos dependendo das suas necessidades, o texto é atualizado cada vez. E é verdade. No entanto, o que Humberto Eco vai levantar é que há limites para esse processo. E aí ele conta essa fábula, no final do texto, do nativo, né, e da cesta de figos. O nativo fica encarregado de levar uma cesta de figos até um amigo de outra pessoa. Né? E ele carrega uma carta dizendo quantos figos tem e tal, a comunicação. Então, quando ele está no caminho, ele sente fome e come alguns figos. Aí ele vai, né, entrega a cesta de figos, com menos figos do que deveria, e está escrito no papel. A carta diz, tem de ter tantos figos. O nativo diz, não, o papel está mentindo. Assim, tipo, o papel está mentindo. O papel está mentindo, tá? Os figos eram esses aí. Para a gente é muito absurdo, tá? Mas tentem entrar na racionalidade que está sendo empregada aqui. Numa segunda ocasião, acontece semelhante.
né? O nativo fica encarregado de levar outra cesta de figos. E no papel, né, da carta está escrito quantos figos tem. Só que o nativo ele não entende muito bem o mecanismo e ele coloca o papel embaixo de uma pedra para que o papel não veja enquanto ele come alguns dos figos. Tá? E quando ele entrega finalmente a carta, ele até tenta, né, dizer, né, os figos são esse mesmo, tal, papapá. Ele se vê forçado a reconhecer o poder que o papel tem de observar tudo. Né? Humberto Eco vai utilizar essa narrativa em dois sentidos. Primeiro, colocando a gente na posição do nativo. O nativo que respeita, né, o fato de que o que já está registrado ali é o que está registrado ali. Isso é um poder próprio do texto. Tá? E outro uso que ele faz é torturar um pouco esse exemplo. Vamos chamar de deformar. Tá melhor do que torturar. Porque, o que eu estou dizendo de deformar? Né? Veja um texto, como ele coloca, né, que perdeu o seu poder de referência. Ele foi tirado de um contexto em que ele funcionaria para um determinado fim. Né? Esse fim poderia ser atualizado em outros fins, tá? Mas somente para outros fins que tivessem ali base material para isso. Ele diz, né? A mensagem continuará sendo um texto, certamente se poderia usar para outras inumeráveis cestas e outros inumeráveis figos. Né? É o texto. Mas não para maçãs e unicórnios. Ou seja, mesmo com a perda das referências originárias que determinam a significação, o uso de um texto, né? A materialidade do texto coloca limites ao que pode ser feito com ele. Tá? E aí, só para trazer aqui, né, quando a gente pensa a literatura, no fundo, a gente está pensando nisso. Né? Alguns textos ingressam no universo dos textos literários porque a gente já não sabe qual é o uso, ou a gente já não precisa fazer esse uso. Tá? A gente pode produzir outras leituras porque a gente perdeu as intenções como balizas da comunicação. Né? De qualquer modo, no exemplo que Humberto Eco vai dar, ele vai lançando hipóteses. Eu acho muito interessante a forma como ele procura lançar essas hipóteses ali, porque, no fundo, para que a gente conheça um texto, a gente também tem de lançar hipóteses. Né? A interpretação não é simplesmente dizer A é B. Na interpretação, a gente tem dois conjuntos, pelo menos dois conjuntos, de palavras ou ideias. Né? Alguns, uma parte, um conjunto desse, né, está no texto original. E o outro é o conjunto das coisas que a gente dispõe para traduzir o primeiro. Tá? E a gente precisa testar essas conexões entre o que o texto coloca e o que a gente, as nossas competências, os nossos conhecimentos podem colocar. Né? E é basicamente isso. Nos nossos slides eu antecipei algo do ensaio seguinte, Superinterpretando Textos, né? Que são exemplos dessas relações de semelhança. Tá? A gente vai ver que parece que existe uma linguisticização de tudo que há no mundo por efeito da própria cognição humana. A inteligência humana se projeta nas coisas, né? E passa a fazer relações infinitas. E de fato, a nossa capacidade de interpretar textos, de produzir deformações, né, existe. A gente pode alterar os textos, a gente pode associar infinitamente. Mas a pergunta é, o quanto isso permanece fiel ao nosso propósito de intérprete musical, de intérprete de Libras, de intérprete de idioma estrangeiro e por aí vai. Eu trouxe aqui um exemplo muito interessante. Está em espanhol, é um espanhol meio... é um portunhol, na real, né, aqui. Ele é escrito pelo irmão do padre Antônio Vieira, o Bernardo Vieira Ravasco. E a gente tem de ver que alguns textos, como eu já tinha dito, né, são produzidos segundo esse princípio da analogia, mas não todos. Isso aqui é um exemplo de texto profundamente analógico. Tá?
Eu vou ler no meu portunhol também, tá? Que não existe, é só português mesmo com um cheirinho assim metido, né? Iris parlero, isso quer dizer falante. Iris é o globo mesmo, a coisa da luz, né? Parlero, falante. Abril organizado. Ramilhete, ramalhete, de plumas com sentido. Ramalhete por quê? De plumas com sentido, com capacidade de ajuizar. Ibla, né? Que é uma mariposa com habla, com fala. Irracional, florido. Primaveras com pés, jardim alado, um jardim que voa. Você diz, pô, primavera com pés, jardim alado, ramalhete de plumas, ou seja, de penas, que pensa, mariposa com fala. E aí vocês percebam, existe uma analogia entre os dois sons, ibla, habla, né? Existe uma mistura aqui do racional com o irracional, da flora com a fauna, né? E, a ideia de primavera com pés, né, é muito curiosa. Do que ele está falando? Né? Existe um mistério aqui, existe um segredo aqui. Só que esse segredo ele é determinado pela própria construção do texto. O texto tem essa intenção, né? Aí ele continua. Quando el aire libre enamorado, né? Quando no ar livre, apaixonado, barbaramente hablavas, né? Falavas de maneira bárbara quando estava no ar livre, né? Apaixonado. Oi, polido, né? Hoje, polido, isso quer dizer educado. Preso te veo, né? Eu te vejo preso. E em vano divertido, com la tema de nunca estar calado. Ou seja, e em vão, eu vejo você hoje educado, preso, e divertido em vão. Divertido pode ser distraído, tá aqui, com o tema, né? O que está sendo, o que está divertindo, né? Esse íris parleiro, né? O tema de nunca estar calado, ou seja, você está falando porque você não pode estar calado, tá? Tu em palácio bem visto e com cadena, tá? Você está num palácio, mas com a cadeia, com os ferros, você está preso. Quantos lloram la lástima que toco, né? Quantas pessoas não estão lamentando essa mesma situação? Se hablas bien, ser discreto te condena. Né? Se você fala bem, a descrição limita você. Porque não voas? Porque não vuelas, gritas como um louco. Né? Porque você não voa, você grita como um louco. Queja-te, pues, que de palácio és pena. Né? Queixa-te, pois, portanto, pode se queixar, que do palácio a pena, né? É a pena. Queixar-se muito, os que voam pouco. Você diz, que desgraça é essa? A gente já entendeu. Papagaio é o conceito. Papagaio. Né? Abril organizado, ramalhete de plumas com sentido, mariposa com fala, né? Primavera com pés, jardim que voa. É um papagaio todo coloridinho, bonitinho lá. Né? E ele fala no ar livre, né? E depois ele é capturado e levado até o palácio, né? Até a corte, para entreter as outras pessoas. Tá, essa é a primeira parte do texto, a primeira dimensão. Existe um paralelo, existe uma analogia. Fora as analogias que são feitas aqui entre os elementos naturais, né, o florido, o colorido e tal, todo esse jogo aqui de coisas estranhas que estão sendo justapostas, existe a analogia que é feita entre o papagaio e o homem da corte. Porque o homem da corte, ele também se vê num contexto em que ele está ali se entretendo e ele não pode fazer as críticas dele. Ou seja, ele não tem a liberdade de voar, né? Mas ele tem de se manifestar de algum modo. E, no entanto, a necessidade de ser discreto condena você. Você não tem o direito de falar, tá? Enfim, ele estabelece essa série de analogias. O texto aqui tem um mistério, tem um segredo. Né? Eu coloquei aqui a explicação porque textos como esse eram tão complexos quando estavam sendo transmitidos que as pessoas reproduziam, né, as próprias explicações dos contextos em que eles existem. Porque sem isso a comunicação não se estabelecia de modo adequado. Né? Portanto, mesmo um texto elaborado hermeticamente, no fundo, ele já era transmitido com alguma explicação, tá?
Um texto como esse, que permite que a gente associe várias coisas, né, tal como o autor também fez essas associações, é, na verdade, extremamente controlado da perspectiva do que ele quer significar, né? Ele é extremamente controlado com respeito à significação. Eu vou deixar esses slides para vocês. Tá? Eu coloquei outros exemplos aqui de textos que são produzidos segundo o mesmo modelo hermético, tá? Usando séries de analogias, usando coincidência de opostos, contraposições, referências, agora esqueci, né? Transferências, né? Transferências no processo de significação, né? Nomeadamente um de Gregório de Matos, contemporâneo do Bernardo Vieira, né? E um de Baudelaire, coloquei aqui em português, em francês também se chama correspondências, correspondance, né? E que é muito interessante como parte de uma estética, né? Esse é um dos textos fundacionais do chamado simbolismo. Tá? Então, barroco, simbolismo são, eu chamei de barroco, mas isso é outra discussão, tá? São tendências à expressão hermética, certo? Eu não sei o que eu coloquei no último. Ah, coloquei perguntas. Sim, eu deixei perguntas aqui também para que vocês reflitam. Se vocês quiserem responder uma dessas perguntas e me mandar como atividade de leitura, também acho interessante. Certo? Pode-se dizer que há uma relação, essa é a pergunta, entre os contextos dessas práticas, aquela crise, né, da globalização do Império Romano e o atual. Como é que a gente caracteriza, no entanto, a atualidade? Né? Por que Humberto Eco vai fazer essa reconstrução histórica se essa história nem é precisamente fiel? Tá, é uma história aproximada. Existe uma relação aqui analógica de significação, tá? Entre o que ele está reconstruindo e o que a gente vive hoje. Né? E aí eu peço para que vocês falem um pouco mais também, né, sobre no que é que consiste essa valorização da dimensão esotérica da prática interpretativa. Né? Como é que a gente caracterizaria esse gosto pela interpretação mirabolante, por assim dizer? E por fim, né, eu peço na terceira pergunta para que se faça uma diferenciação entre o modo de ler textos como o de Bernardo Vieira, como o de Gregório de Matos, como o de Baudelaire, tá? E uma notícia de jornal, uma bula de remédio, ou mesmo um texto literário realista. Tá? E é interessante pensar que mesmo o texto realista apresenta processos de transferência, mas faz isso num regime visando fins muito mais específicos, né, do que nos outros textos a que eu me referi. Vieira, né, Bernardo Vieira, Gregório e Baudelaire. Tá? Mas a nossa discussão continua daqui, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. E na próxima aula a gente vai discutir textos. Tá? Eu gostaria de que cada um de nossos encontros fosse um pouco tirar dúvidas, discutir esses textos que a gente está lendo, um pouco falar sobre textos literários, né, e opções interpretativas, estratégias que a gente adota para compreensão e explicação desses textos. Tá bem? Então, obrigado e boa semana para vocês. Bons estudos.